o Vitor e a Cláudia, né? Já falei algumas vezes no curso do NPC, já falei algumas vezes no curso de Comunicação Popular, é sempre uma coisa gratificante para mim, especialmente porque eu posso participar da luta e da militância, que é o que me interessa no meu trabalho em educação, né? Sou professor há 7 anos, apesar de estar dando aula aí na vida, dava aula para as crianças, dava aula para os meus amigos já, desde que eu nasci eu tenho esse espírito aí de pesquisar e falar sobre as coisas. E recebo os convites do Vitor e da Cláudia, sempre muito satisfeito, e vim aqui falar para vocês. Beleza? Beleza? Uma alegria para mim estar aqui, de verdade, né? No meio do sábado. Tranquilo, venho satisfeito. Satisfeito. Venho tranquilo, feliz. Tranquilo. Afinal de contas, se tem uma coisa que mobiliza a gente é a luta, né? Então, tranquilamente venho aqui falar no sábado para vocês. Como eu venho lá da academia, a minha fala ela vai ser um pouco mais teórica, tudo bem? E eu vou ter que lutar contra a digestão de vocês, né? Que é uma coisa dramática. Todas as células de vocês estão concentradas na digestão da quebra dos alimentos, né? E aí começa a dar aquele sono nos outros órgãos, enquanto o estômago está lá lutando para fazer a digestão. Então eu vou ter que me virar aqui para conseguir capturar a atenção de vocês e vou fazer isso com tudo. Beleza? Karina, tudo bem? Tranquilo? Eu queria pedir a vocês uma gentileza. Eu sei que é difícil, mas é uma gentileza. Eu queria que a gente evitasse os telefones. Posso pedir essa gentileza a vocês? Do fundo do coração. Porque eu trabalho lá na faculdade e os estudantes ficam mexendo no telefone. É uma coisa realmente que me desconcentra, me deixa nervoso e tal. Eu sei que o telefone, ele me chama, né? Só que eu acho importante dizer quem é dono de quem, né? Eu sou o dono dele, ele não é meu dono. Quando eu não estou afim de falar, eu desligo. Aí alguém me liga e fala, onde é que você está? Não te interessa onde eu estou, não é? As pessoas ligam para as outras querendo invadir a vida privada delas. Onde é que você está? Não te interessa onde eu estou, eu sou o dono do telefone. Desligo ele, fico numa boa. Quem não trabalha com telefone celular, quando perde o telefone, fica desesperado, né? Aí fica no primeiro dia, estou desesperado para ter telefone celular. No segundo dia, fala, estou desesperado para ter telefone celular. No terceiro dia, fala, estou desesperado. No quarto dia, fala, estou vivendo sem, né? No quinto dia, fala, nossa, como eu criei 1 milhão de demandas em cima de mim que são artificiais, né? Os homens criam as tecnologias recriam os homens. Então eu ainda sou dono dele, o meu está lá, vou ficar sem ele, durmo todo dia com ele desligado, não preciso dele em vários momentos, eu me permito a liberdade de ser dono dele ainda e desligá-lo. Então eu peço a vocês, gentilmente, que a gente evite o telefone. Pode ser estudante do Brasil, por favor, tá? Fechou então. Então eu começo falando para vocês o seguinte, a pergunta fundamental para nós é a comunicação, né? A Cláudia me convida e fala um pouco sobre comunicação e poder, o poder da comunicação no Brasil. Esse é o meu tema. Arthur, por gentileza, tem uma coisa antes, não tem? Era para ter. Vê. Não tem? Vai depois então. Vai depois. Não tem? Não tem. Não, vai o 2. Era para ser o segundo. Mas enfim, anote aí, por gentileza, a nossa questão fundamental da nossa fala. Eu peço a vocês desculpa pelo meu pouco volume, né, na voz. Já cantei muito nesse Brasil, né? Já falei muito nesse Brasil. Quando eu ia muito para as festas, eu fazia uma coisa que não se deve fazer para quem fala, que é beber e falar, não é? Bebe e fala. Aí eu ficava lá falando com os meus camaradas, tentando instigar eles politicamente, porque isso sempre fez parte de mim. Mas como eu não sou o monstro sagrado da militância Vitor Gianotti, né, que fala com maestria há muitos anos e mantém essa voz aí poderosa, eu preciso do meu microfone, que talvez seja o único objeto com o qual eu tenha algum tipo de relação. Realmente gosto muito de poder ter um microfone para falar com volume para vocês. A nossa questão fundamental hoje, que a Cláudia pediu para eu falar para vocês, é qual
poder da comunicação. Aí eu queria que vocês anotassem aí, por gentileza, qual é o poder da comunicação na nossa vida? Qual é o poder da comunicação na nossa vida? O que eu vou fazer aqui o tempo inteiro a vocês é convidar vocês para pensar comigo. Aí, é óbvio, estamos aqui num clima de fraternidade, né? Eu acredito na cooperação fortemente, muito mais do que na hierarquia. Acredito na cooperação muito mais do que na hierarquia. Quem quiser dialogar comigo, levanta o dedo e a gente conversa junto. Beleza? Tá? Então vamos lá. Qual é o poder da comunicação? Antes de tudo, sempre que for apresentado para vocês uma questão dessa natureza, sempre comecem com definições, conceitos. Alguém fala assim, o homem agora no Rio de Janeiro, as pessoas são mais livres. Aí vocês levantam o dedo e falam assim, o que é liberdade para você, meu amigo? O que é liberdade? Quando alguém fala assim, qual é o poder da comunicação, a primeira questão fundamental é, o que você está chamando de comunicação e o que você está chamando de poder? Beleza? Primeira coisa, a questão conceitual. O que é poder? Poder. Quem tem poder tem o quê? Eu fui para a política, né, mais na área acadêmica, porque desde cedo eu via que as relações entre as pessoas estavam atravessadas por relações de poder. E eu sempre quis saber quem é que manda e quem obedece, quem oprime e quem é oprimido. Sempre quis saber isso, sempre percebi isso no mundo. E lá de onde eu venho, da minha família, eu tive que resistir, porque eu não queria, eles são conservadores, né? E eu, de alguma forma, me incomodava com aquilo. Eu me incomodava e eu tinha que resistir. Então eu tive que, desde cedo, tentar entender relações de poder. E o que eu vi depois que eu fui estudar é que o mundo, a sociedade, a relação entre as pessoas está atravessada por poder. Tudo bem? Beleza? Estamos o tempo inteiro lidando com relações de poder. Primeiro eu preciso conceitualizar poder para avançar, então. O que é poder? Quem tem poder tem o quê? Dinheiro. O que mais? Quem tem poder tem o quê? Quem tem poder porque tem o quê? Propriedade. Quem tem poder porque tem o quê? Influência, informação. O Pelé, em 1969, o Pelé conseguiu parar uma guerra no Congo. Ele pediu para pararem a guerra no Congo para o Santos poder fazer um amistoso lá. E os homens da guerra pararam a guerra porque o Pelé pediu. Nesse caso, curiosamente, esse poder que ele exerceu não tem nada a ver com ter muito dinheiro ou com ter propriedade, né? Nesse caso, tem a ver com outra coisa que o Pelé tem. Então, para a gente começar a pensar em poder, a gente tem que chegar num ponto anterior para ir em todos esses temas que vocês falaram. Propriedade, informação, poder, carisma e tudo desse tipo. Poder, anotem, por gentileza. Poder é a capacidade de fazer os outros fazerem aquilo que eu quero que eles façam. Poder é a capacidade de fazer os outros fazerem aquilo que eu quero que eles façam. Tudo bem, José? Que delícia, né? Poder é a capacidade de fazer os outros fazerem aquilo que eu quero que eles façam. Poder é a capacidade de intervir no curso das coisas, intervir nos acontecimentos a favor dos meus objetivos. Eu consigo fazer as coisas acontecerem de acordo com os meus objetivos. Eu consigo fazer os outros fazerem aquilo que eu quero que eles façam. Beleza? Poder? E política? Do lado de poder, política. O que significa política? Quem fala política está falando de quê? Do poder também. Só que do poder em que sentido? Do poder, a palavra polis, né? Vocês já viram isso, né? A palavra polis. A palavra polis tem a ver com todos, né? Todos. Se eu vou bater um futebol numa quadra poliesportiva, se eu vou fazer um curso politécnico, esse prefixo poli tem a ver com vários. Tudo bem? Não, monossílabo é uma palavra que tem uma sílaba, um polissílabo, várias sílabas. O poli tem a ver com vários. No sentido que a gente conhece, no sentido que nos interessa, esse vários tem a ver com o coletivo, que pode ter a ver com cidade. Cidade não no sentido de município, né? Cidade no sentido de comunidade. Cidade no sentido de coletividade. Beleza?
A política, então, tem a ver com quem manda na coletividade. A política tem a ver com quem exerce poder sobre o coletivo. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? E a comunicação? Quando a gente fala comunicação, a gente está falando de comunicação mediada, né? Mediada, né? A gente está falando de comunicação entre duas pessoas. Teve um policial, uma vez quando ele foi se aposentar, ele falou assim, cara, eu recebia o tempo inteiro, todo ano eu recebia um caminhoneiro que eu tinha certeza que ele era contrabandista. E toda vez que o caminhoneiro ia passar, eu olhava, ele vinha carregando caixas de som. Aí ele olhava a carga e via que estava tudo ok. Ele falava, porra, mas esse cara tem muita cara de contrabandista, cara. Mas a carga estava ok. Aí o cara passava. No ano seguinte o cara aparecia de novo, o caminhoneiro aparecia de novo. Ele olhava a carga e falava, pô, a carga é de calçados. Ele olhava a nota fiscal da carga, estava tudo ok. Ele falava, porra, mas esse cara tem muita cara de contrabandista, cara. Mas a carga estava ok, o cara passava. No terceiro ano, o sujeito passava de novo, ele estava com vestimentas, né? E o caminhoneiro passava, ele olhava a nota fiscal e falava, esse cara tem cara de contrabandista, mas ele está legal de novo. No dia que ele foi se aposentar, o caminhoneiro veio vindo só com artigos de papelaria. Ele falou assim, meu querido, eu estou me aposentando hoje, está tudo tranquilo. Você é contrabandista, né? Mas você está sempre com a carga legal. O que você contrabandeia? Ele disse, caminhões. Caminhões. O que isso tem a ver com a nossa história, né? Isso tem a ver com a mídia. A mídia é o caminhão. A mídia é o caminhão. A mídia é a mídia que exerce a mediação entre mim e o evento, né? Eu não fui no Maracanã ver a seleção empatar com a Inglaterra. Eu não fui. Mas eu sabia que estava rolando. E eu sabia que estava rolando porque tem alguém no meio, entre mim e o Maracanã. Tudo bem? É diferente de eu e Karina aqui, né? Estamos conversando, sem mediação, comunicação interpessoal. A mídia, a comunicação de massa, de que a gente fala, é alguma coisa que se coloca no meio. E é óbvio, né, estudante? É óbvio que ela é uma corporação e ela tem interesses em definir essa comunicação entre mim e a Karina, por exemplo. Ela, então, a mídia é o caminhão. Às vezes a gente não lembra disso. Às vezes a gente simplesmente cita uma informação, como se eu tivesse estado lá, mas eu não estava lá. Eu ouvi ela de algum lugar. Se eu pudesse falar para vocês, seria interessante se a gente conseguisse, toda vez que alguém aborda uma informação, que a gente conseguisse etiquetar essa informação e ver de onde é que ela veio. Aí a gente vai começar a entender o poder da comunicação. Beleza? Comunicação, então, eu estou chamando de a mídia. O meio que está entre um e outro, que está entre o Maracanã e eu, beleza? Eu não fui lá, eu não estava lá, eu não estou em Brasília. Tudo que eu sei sobre Brasília, eu sei mediado por alguém, né? Tudo foi mediado. Tranquilo? Então temos uma definição de poder, uma definição de comunicação e uma definição de política. Vamos agora para o poder. O nosso autor, eu deixei o texto com o nosso mago Vitor, não é? O Vitor, se vocês quiserem, peguem o texto. É um texto de referência de um livro chamado A Mídia e a Modernidade. No texto, o nosso amigo Thompson, né? John Thompson, ele esclarece para nós que existem vários tipos de poder. Várias formas diferentes de compreender o poder, que não é uma só. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode refinar, não é? Pode tentar refinar e compreender essas 4 formas de poder. Essas 4 formas de poder, elas se apresentam na vida misturadas. Tudo bem? São 4 modelos. Eles se apresentam na vida misturados. Eu vou separar um de cada para a gente compreender. Vocês compreendem comigo? Que eu vou separar só porque, para a gente compreender melhor, na vida real eles se encontram misturados. Tranquilo? Então quando eu estiver falando... Eles estão entrelaçados, sim. Então, quando eu falar assim do poder econômico, aí alguém pode levantar o dedo e falar, mas o poder político está junto com o poder econômico? Tá. Ele tá. Só que eu vou separar para a gente compreender, depois a gente mistura e faz os encontros entre os tipos de poder. Beleza? Qual o primeiro?
Em geral, quando a gente pensa poder, a gente pensa em quê? Política, né? A gente pensa no Estado. E que tipo de poder o Estado tem? É o poder político. E o que significa esse poder? O poder político é o poder político que é operado a partir do quê? Quem tem poder político tem o quê? Boa. O aparelho repressivo. O aparelho repressivo é outro tipo de poder, né? Que é o poder da força. Aqui eu estou falando do poder do Estado. A instituição que tem tipicamente o poder político é o Estado. E o que ele tem? O que eu vejo no Estado? Teoricamente, né? Isso, maravilha. Você é o... Tudo bem, Pedro? Maravilha, né? A autoridade. O sujeito bate na minha porta e diz: você deve sair porque você não pagou o aluguel. Eu falo assim: não vou sair, meu querido. Ele fala: eu sou oficial de justiça, você vai sair. Aí eu saio, né? Se eu não quiser sair, ele vai chamar outro poder. Né? Ele vai chamar outro poder. Eu estou andando na lei seca e o sujeito me para. Ele manda eu desembarcar do veículo, né? Eu desembarco. O que eu vou fazer? Ele tem autoridade. Eu reconheço nele autoridade. Eu reconheço no Estado a autoridade para fazer o quê? As leis. O Estado é a instituição que cria só isso que eles criam, né? Eles criam as regras de interação entre nós. Eles definem isso. Então, e a autoridade de fazer cumprir. Você está falando de violência. Você está falando de violência. Não, a coação do Estado. De violência. Isso. Ela está fazendo isso. Uhum. Está perdendo do meio que o Estado dispõe de fazer cumprir aquilo que ele deseja, ainda que seja com poder de coação, ou seja, tiro, porrada. Violência, exatamente. Esse, para fins analíticos só. Na vida real é isso que acontece. Para a gente compreender, eu estou separando, né? Ainda não fui no poder da violência, mas é o poder. Tem alguns que vão dizer que o que caracteriza o Estado é o poder da violência e acabou. Mas aqui, por enquanto, antes de chegar na violência, o que caracteriza o Estado é a autoridade. Eu reconheço nele a autoridade. O Estado ainda não garante plenamente a possibilidade ou o direito dos homoafetivos se casarem. Ele tem, está começando, né? Ele tem essa prerrogativa. Ele tem a prerrogativa de dizer aborto. Não. Ele decide isso. O Estado decide isso. E nós, de alguma forma, respeitamos essa autoridade, né? Uns mais, outros menos, às vezes mais, às vezes menos. Beleza? Reconhecemos nele autoridade para fazer isso. O Estado... Água. Ricardo, quer água? O Estado tem isso nele, né? E quem é o Estado? Quem é o Estado? O que o Estado tem? Do que o Estado é constituído? Depende, né? O Estado está dividido em três. O Estado está dividido em três. São três esferas, né? São três forças diferentes. Uma dessas forças é a força que faz as leis. Esses são eleitos. Tudo bem? É o poder legislativo. Tem outro poder que não faz as leis, mas que executa as leis, que faz as leis serem cumpridas, que é o poder executivo. Esse também é eleito, não é? E tem o terceiro poder, que não faz as leis, nem executa as leis, mas verifica se as leis estão sendo cumpridas, que é o poder judiciário. Tudo bem? No poder judiciário, as pessoas não foram eleitas, né? As pessoas foram concursadas. Sim, pode ser. Aqui no Brasil. De alguma forma, então, as pessoas podem ascender ao papel do Estado. Podem fazer um concurso, teoricamente, né? Podem fazer um concurso e entrar para o Estado virarem defensores. É óbvio que existem relações promíscuas entre os três. Tudo bem? Mas o que os três têm é o poder da autoridade. Beleza? Depois do poder político, estamos aqui, não é? Poder político. Ao lado do poder político, quem está? Vamos no poder da violência.
O que garante, esse oficial de justiça que foi na minha casa porque eu não paguei o aluguel, né? Ele chegou lá e falou, você deve sair porque você não pagou o aluguel. Eu falei, eu não vou sair, mas ele me diz, eu sou autoridade. Eu digo para ele, mas eu não reconheço a sua autoridade. Aí ele vai chamar quem? Ele vai chamar o braço coercitivo do Estado. Esse é outro tipo de poder, que é o poder da violência. Outro tipo de poder. E vamos combinar que esses poderes a gente pode pensar também na relação entre duas pessoas. Você não precisa pensar exclusivamente no Estado, né? A gente pode pensar na relação entre duas pessoas. O poder, ele é relacional. Ele precisa sempre de no mínimo dois para haver relação. Eu posso ser altamente, ter uma relação de poder com a minha mulher, né? E essa novela, para ver o futebol. Ou então quando eu chamo ela de patroa, né? Ela não é, a minha mulher, eu não chamo de patroa, né? Ela não é minha patroa. É horrível, né? O patrão. Vou ter um patrão em casa? De jeito nenhum, né? Eu me lembro de uma tirinha da Mafalda, né? Que o sujeito bate na porta da casa da Mafalda e diz, quero falar com o chefe da família. E ela fala, aqui não tem chefe de família, aqui nós somos uma cooperativa, né? Eu gosto disso, né? Sou uma cooperativa, não tenho minha patroa, né? Então, até de vez em quando alguém fala, e aí, vai poder ir lá? Eu falo, não, eu tenho que falar com a... Eu falo, não, patroa nada. Não é minha patroa, né? Uma relação de hierarquia. Eu, pelo menos, não me interesso por isso. Mas eu estou dando esse exemplo para falar sobre o poder em relações, tudo bem? Entre duas pessoas. Por exemplo, também. Porque às vezes o sujeito está para fora de casa, ele é um libertário, né? E dentro de casa, ele é um autoritário. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece essa separação de poderes nos dois âmbitos. Eu gosto de pensar, inclusive no mundo de hoje, né? Que a política começa na relação também com os outros. No micro também. Não só, né? Não só. Ela vai para o Estado também, mas ela começa no micro. O poder coercitivo se caracteriza pelo quê? O que tem o poder coercitivo? Quais são as instituições típicas do poder da violência? A polícia e as forças armadas, né? E o que eles têm que lhes dá esse poder? O que eles têm? Eles têm a legitimidade do uso da força, mas eles têm outra coisa também, né? O que eles têm? Eles têm treinamento, né? Eles têm o que mais? Eles têm o equipamento para o uso da força. Tudo bem? E eles têm a legitimidade do uso da força, que às vezes não precisa nem ser utilizado. Como é que eu posso usar o poder coercitivo sem precisar ir para a famosa vias de fato? Como é que eu posso fazer? Sim, mas às vezes eu não preciso, por exemplo, entre países, eu não preciso nem usar a violência. O que eu faço? Ameaça. O poder da violência, ele também se realiza na ameaça. Não precisa ter concretização necessariamente, né? O que a gente chama de dissuasão. Os Estados Unidos têm 18 mil homens na nossa costa do Atlântico. O que eles estão dizendo? Não precisam nem entrar, né? O que eles estão dizendo aqui? Nem vem Hugo Chávez. Nem vem, cara. Evo Morales, nem vem. Estamos aqui. É dissuasão, né? Eles ficam aqui do lado, mostrando pra gente o seguinte, se vier, vai ter conflito. Estão tentando intimidar. Intimidação é também uma forma de poder, de usar a violência, né? Eu estou a fim de botar 18 mil homens na costa da Flórida. Vamos? 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 Eles botam 18 mil homens aqui, a gente bota 18 mil homens lá, né? São abusados os americanos, cara. Não são? São fedelhos, né? Se a gente fosse pensar a história como a vida de uma pessoa, os americanos teriam quantos anos? 5. Perto do Vietnã, por exemplo, né? Seria um senhor de 80 com uma criança de 5. Criança com empáfia, arrogante, né? Os Estados Unidos são que nem nós, né? Nós somos jovenzinhos. Quantos anos tem nos Estados Unidos? 500 e poucos anos, que nem nós. Na história dos países é muito pouco, né?
Muito pouco, comparado com China, Índia, Japão, o Iraque que eles destruíram, né? São abusados, cara. São abusados. Os americanos, por exemplo, se valem dos 4 poderes, né? O poder político, do Estado americano, o poder da violência. Quantas bases americanas estão espalhadas pelo mundo? Dê uma pesquisada nessa foto. Bases americanas pelo mundo. É impressionante. Onde vocês imaginarem tem uma base americana, né? Até se não me engano, o Rafael Correia não deixou eles renovarem uma base no Equador, não foi isso? E eles têm que tipo de poder também? Qual o outro poder? Esse aí talvez o grande, né? O econômico. Vamos aqui então. Poder político. A instituição típica do poder político, o Estado. O recurso que essa instituição tem para exercer poder, a autoridade. O poder da violência, o poder da coerção, a instituição típica que detém esse poder. A polícia e os militares. Qual é o recurso que tem? Treinamento e equipamento. Agora o poder econômico, né? Vai. O quarto poder, que é o poder de formar opinião. O banco sozinho está ganhando até hoje a guerra que eles perderam no Vietnã. Eu vou chegar lá, exatamente, que é o quarto. No 3, estamos no poder econômico, né? Quem tem poder econômico tem poder porque tem o quê? Ele, né? Ele, né? Tem alguma coisa anterior ao dinheiro. Exatamente. O famoso, né? Ele, o capital, né? O capital, das capital, né? O poder econômico vem da capacidade que o indivíduo tem de utilizar algum instrumento para produzir riqueza. O dinheiro é uma dessas manifestações, né? O que a gente está falando aqui da riqueza, que pode se manifestar como terreno, propriedade fundiária, por exemplo, né? Pode se manifestar como dono da loja, como dono do supermercado. Não necessariamente é dinheiro, moeda, né? Papel no bolso. É a propriedade capaz de gerar riqueza. Tudo bem? Qual é a instituição típica detentora desse poder? As corporações e no capitalismo contemporâneo, as instituições financeiras, né? Eles têm esse poder. Como é que se manifesta esse poder? O poder econômico. Aí a coisa começa a ficar interessante, né? Como é que se manifesta o poder econômico? Onde? Antes disso, na vida real do trabalho, não é? Na vida real do trabalho. A Volkswagen tem 30 mil funcionários. Os 30 mil estão ali por quê? Estão ali, ninguém botou arma na cabeça. E aí está um dos poderes fundamentais do capital, não é? O capital, ele não precisa botar arma na cabeça, às vezes. Ele bota arma na cabeça várias vezes. Mas às vezes ele nem precisa botar arma na cabeça, ele seduz. Ou ele trabalha em cima das necessidades econômicas dos outros, né? Os 30 mil que estão trabalhando lá na Volkswagen estão lá porque precisam. Quem está muito feliz lá são os acionistas da Volkswagen, né? Os outros 30 mil estão porque estão recebendo dinheiro para isso, né? Tudo bem? Se a gente observar, por exemplo, o consumo de drogas. Existem drogas que são destrutivas e que são lícitas. Absolutamente lícitas, né? Como o álcool. O álcool, o potencial destrutivo do álcool é altíssimo, altíssimo. O álcool é responsável por violência doméstica, alucinadamente, né? O álcool é responsável por violência no trânsito, o álcool é responsável por violência no futebol, o álcool é responsável por colisão no trânsito. E, no entanto, o álcool é lícito, legalizado e adorado, né? Socialmente aceito e enaltecido, né? Tira a foto do cerveja e põe no Facebook lá. Pá, já é hoje, né? Tá lá.
É hoje. Olha o que está me esperando, né? Aí coloca lá 5 garrafas de uísque e tal. O álcool. Hoje é sexta-feira, eu vou trabalhar no álcool, né? Outras drogas, ou então os remédios, né? Por exemplo, os Rivotrils e os Prozac da vida, são drogas de alto potencial destrutivo também e de capacidade de geração de dependência e que são drogas lícitas. Em oposição, outras drogas com menor potencial destrutivo são ilícitas, por exemplo. E qual é a causa disso? É o poder econômico, não é? Quem são os grandes produtores de álcool, né? Quem são? Aqui, quem são os grandes produtores de uísque e de vodka? E quem são os grandes produtores da cannabis, né? A cannabis, ela atrapalha, por exemplo, a indústria do algodão. O poder econômico da indústria do algodão sabota a cannabis. Diz, porque a cannabis tem propriedades têxteis. O uso recreativo da cannabis é o menor uso, né, dela. A cannabis tem propriedades têxteis, que a indústria do algodão jamais quer que sejam desenvolvidos, jamais. Isso é o poder econômico que impede. Da mesma forma, o poder econômico consegue manter o álcool altamente estimulado e legalizado. Vai. Aí, bom ponto, né? Bom ponto. Aí já não é uma propriedade da cannabis. Aí já é o Estado proibindo a cannabis, estimula a indústria. E o poder econômico é o poder fundamental, dominante do mundo hoje, né? É esse poder, por exemplo, que financia tudo que existe na comunicação, pelo menos na grande comunicação, é financiado pelo poder econômico. O Faustão, quando ele está com problemas de audiência, o patrocinador dele fala, querido, você tem que mudar, não é? E é esse poder que vai determinar o que vai acontecer no programa. A mesma coisa acontece na novela, né? A novela não está indo bem, o patrocinador começa a chiar e começa a reclamar. Nós estamos financiando vocês. Nós é que detemos esse poder. Quantas vezes um artista, um cineasta, estava fazendo seu filme ou fazendo a sua música e alguém falou para ele assim, cara, isso não vai vender. Isso. Hã? Tipo o quê? O que você pensou? Exatamente. Ou a indústria da arma, né? Por que as armas continuam sendo produzidas alucinadamente, né? Por quê? Não aqui. Não, a Europa. Por quê? Por quê? É um Estado eclesiástico, nem é um Estado médico, pelo contrário, é um Estado laico, é o principal acionista da indústria. Porque abala o objetivo de tudo demais. Exatamente. Tem uma. Se vocês quiserem. Augusto, dá uma abastecida, por favor. Se vocês quiserem, tem um filme, tem um documentário chamado As Razões da Guerra, que é sobre por que os americanos gostam tanto de guerra. E o presidente que construiu a indústria bélica americana, na época da Guerra Fria, vai para a televisão e diz assim, queridos, tivemos que construir um complexo industrial bélico para combater os russos, né? Para combater os russos. Tivemos que construir. Nós associamos duas coisas muito perigosas para poder construir isso. Nós associamos o poder econômico e o poder da guerra. Ou seja, existe um interesse econômico fundamental na existência da guerra. Ou a gente fica com o olho muito aberto, ou haverá mais guerras. Porque será altamente lucrativo haver guerras. Porque eu associei essas duas coisas, capitalismo e guerra. Aí a coisa fica complicada, né? A coisa fica complicada. Qual é o poder que poderia, ou que historicamente conseguiu conter o poder econômico? Dizer assim, querido, vocês não podem fazer tudo, cara. Ike, você não pode destruir a Marina da Glória, cara. Não pode. Quem que pode fazer isso? Os trabalhadores pressionando quem? Historicamente, né? Os
durante o século XX, quem conseguiu conter o capital? Sim, mas dentro de países capitalistas, quem consegue dizer assim, não? São 16 horas de trabalho na jornada, né? O trabalhador organizado pressiona o Estado. Tanto que, historicamente, a esquerda sempre tentou conquistar o Estado. Para o Estado controlar o capital. São 16 horas de trabalho, de jornada, no início do capitalismo, né? Aí o Estado, os trabalhadores lutam, e o Estado chega e diz, não vão ser mais 16, porra. Vão ser 8, 8 e 8. Né? É produto de lutas que pressionam o Estado. O poder político, o poder do Estado, ele pode, se ele quiser, não é? Se ele quiser, ele pode conter o poder do capital. Se ele quiser. Só que, em geral, o que aconteceu? O poder do capital está entrelaçado com o poder do Estado. Se você pensar no controle completo do Estado, não. Mas se você pensar em lutas pontuais, sim. Se você pensar em pequenas conquistas, quando o Estado consegue dizer, não, vai ter licença maternidade, cara. Acabou. A mulher não pode ser demitida quando ficar grávida, né? Senão as mulheres não vão nunca mais ter carreira profissional. O Estado vem e garante. Pá, aqui não pode. O Estado vem e garante. Boa questão. Eu diria, a princípio aqui, rapidamente, eu diria o seguinte. A sociedade pressiona o Estado pressiona o poder econômico, e dependendo do grau de pressão do Estado sobre o poder econômico, ou na luta cede ou fala, estão enchendo o saco, né? Dá isso para eles. Pode ser que sim. O que eu estou dizendo é o seguinte, que durante todo o século XX, a gente acreditou que era o Estado a instituição fundamental para a contenção do capital. Então a luta sempre foi conquistar o Estado. Tudo bem? Vamos conquistar o Estado. Vamos chegar no governo. E trataram o capital de uma maneira diferenciada. O anarquismo nega que o capital é um meio de troca, mas que todos têm que ganhar igualmente. Então o anarquista é muito fazer cooperativas, associações e sobre a forma de autogestão. Olha que interessante. Ao invés da gente pensar, não existe propriedade, ninguém tem propriedade, ninguém é proprietário, será que hoje não é interessante a gente pensar um mundo onde todos sejam proprietários? Na cooperativa, por exemplo, cada um tem o seu táxi. Todos são proprietários. Mas olha que interessante essa ideia, né? A ideia todos proprietários. Só que a ideia comunista original diz nenhum proprietário, né? Nenhum proprietário. Não deve haver proprietários. Só que no Brasil é difícil falar disso, cara. É difícil. Porque tirando a militância, tirando as pessoas que têm proximidade da militância, em geral, as pessoas têm aversão a esse discurso, cara. Esse discurso é um discurso pouco eficiente. Eu não estou questionando o valor ético dele. Eu gosto dele. Mas do ponto de vista da eficiência da comunicação, eu não sei, eu acho que você diz assim, eu proponho um mundo onde todos, propriedade para todos. Fica bem mais interessante, né? Fica bem mais eficiente em termos de discurso. O caso das remoções, por exemplo, forçadas, é um caso exemplar desse encontro, né? Entre poder econômico e poder político. O poder econômico tem total interesse em desalojar famílias para construir os condomínios. E o poder político faz o serviço de remover essas pessoas, né? É o típico momento de encontro entre os dois. O poder político poderia dizer, não farei, né? Só que o poder político não faz isso. O poder político está curvado até porque é o poder econômico que financia as campanhas dos políticos, né? A gente sabe por que o sistema de transporte público no Brasil e no Rio de Janeiro é um lixo, né? A gente sabe.
Por que os metrôs não são eficientes, não é? Para que nós continuemos dependentes dos ônibus. A gente sabe por que o modelo, e a gente sabe do poder econômico dos ônibus, a gente sabe por que o modelo de transporte brasileiro sempre foi o transporte rodoviário, que é o transporte que está falido, não é? Fora do Brasil é uma vergonha ter um carro. Está comprando um carro? Para quê, não é? E aqui o carro ele é incentivado alucinadamente. Aí daqui a pouco, imagina só, todos os brasileiros com carro, todos os chineses com carro. Acabou, não é? Acabou. E aí ou eu podia ter um metrô maravilhoso, né? Eu não precisaria de carro. Eu não quero ter carro. Por exemplo, o que eu estou dizendo é o seguinte, esses modelos são fruto do poder econômico, no caso, por exemplo, da indústria automobilística, né? A indústria automobilística não tem nenhum interesse que o serviço público de transporte seja eficiente. Nenhum interesse. Nenhum. Vai. Sim. Perfeito. Ou o caso, por exemplo, da redução do IPI, né? O Estado facilita a compra de carros. Interessa a quem? Interessa ao Estado bombar o capitalismo brasileiro também, né? Mas interessa às indústrias automobilísticas que as pessoas consumam carros. E que as pessoas acreditem que o carro, mais do que um valor de uso, que o carro tem um valor simbólico, né? De status. E não dá para botar esse custo na conta do consumidor, né? Também não dá para chegar para ele. Eu fico um pouco preocupado com esse discurso, às vezes, assim, né? O cara sai do supermercado e pô, você está ali com quatro sacolas de plástico, para com isso. Porra, não são as minhas 4 sacolas de plástico que estão destruindo, né? Vamos falar com a... Como é que é o nome daquela empresa de Santa Cruz? CSA. TK-CSA. Vamos falar com eles sobre destruição do ambiente, né? Às vezes colocam na conta do indivíduo, né? Do trabalhador que está ali, pô, bicho, eu passo o perrengue alucinado para chegar no trabalho, eu comprei um carrinho, prestação, 300 anos pagando o carro. Aí eu sou o destruidor da natureza, não sou, né? Ó, exatamente. O serviço de transporte público ruim, eu pego o carro, eu faço tudo para comprar um carro, aí compro o carro, aí tem engarrafamento, aí eu fico estressado, e aí a gente sabe o que acontece no trânsito. Ainda mais nos cariocas, né? Uhum. Isso. Ainda tem isso. Ainda tem isso, exatamente. Ainda tem a crença do Estado de que ele precisa desenvolver o capitalismo brasileiro, o que deixa dessa forma. E qual seria o... Tem uma coisa só um exemplo pequeno, né? Da bicicleta do Itaú. Vocês já viram a bicicleta do Itaú? Laranjinha, né? Por que essa porra dessa bicicleta é laranja, não é? Por que o poder político não chega e diz, meu querido, você quer patrocinar o programa? Você não devia, eu que devia dar conta, né? Mas o Estado vai dizer, não, mas eu não tenho recurso para isso. Você quer fazer isso? Vai fazer. Seu patrocínio vai ficar só nos pontos. E não na bicicleta. Porque aí o cidadão que quer usar um serviço para sair desse embrólio aí do transporte público, fica fazendo publicidade de graça pro Itaú, não é? É tudo que o Itaú mais quer. É um cidadãozinho usando a bicicleta dele, não é? E aí tira aquela foto perfeita. Imagina isso, uma publicidade de graça. E aí a gente começa a entrar num outro ponto que é o seguinte: o capital, o poder econômico, ele não é mal visto. Até porque a publicidade faz um belo serviço de limpar toda a merda que ele joga, né? Toda a merda que ele joga no mundo, a publicidade faz questão de limpar. Ou vocês não viram o Itaú dizendo assim, aquela figura, né? Eu não vou falar o nome dela,
para não atrapalhar a tarde de vocês, né? Mas aquela figura que vai para a televisão e diz: o Itaú é um banco que está atento às mudanças do Brasil. Por isso nós reduzimos as taxas de juros, né? Mentira, né? Mentira! Reduziram as taxas de juros por quê? Porque o Estado mandou a Caixa e o BD reduzirem as taxas. E pela competição capitalista, o Itaú começou a perder clientes. Aí a publicidade, e aí é o quarto poder, né? Esse outro poder que vai limpar a imagem do capital. Isso que é o mais impressionante. Eu já fiz muitas aulas contando a história da TV Globo, por exemplo, um dos grandes pilares da direita do Brasil, não é? Ou do conservadorismo do Brasil, do atraso do Brasil. Só que o que adianta? Não adianta. Sabe o que não adianta? Que as pessoas amam a TV Globo, não é? As pessoas se filmam e mandam um videozinho pro futebol. As pessoas querem fazer publicidade para a TV Globo de graça. É tudo que ela mais quer, não é? Que o cidadão decida, ou que o consumidor decida fazer publicidade espontânea. É difícil, né? É difícil. Por isso, exatamente. É uma coisa triste, né? É uma coisa realmente triste. Por isso que é difícil, e por isso eu entro no quarto tipo de poder. A gente tem que pensar uma forma de mudar a abordagem das ideias. Porque a recusa ao capital pela raiva em relação a ele, ou pelo ódio em relação a ele, ou pela luta em relação a ele, a maioria das pessoas não compreende isso. Elas não estão interessadas nisso. Ao contrário, as pessoas amam a Apple, né? As pessoas vão para a porta da Apple comprar alucinadamente e tem fetiche com o objeto, né? O sujeito pega o objeto e começa a esfregar no corpo, né? O cara tem um fetiche quase sexual com os eletrônicos, né? Com o telefone, o cara não larga o telefone, o sujeito anda com o carro, aí ele beija o carro, a namorada está do lado, mas ele não quer saber da namorada, né? Ele quer saber do automóvel, tem um fetiche com o objeto, né? Um fetiche com a matéria, que acaba sendo um fetiche com o próprio capital, com as pessoas admirarem esse crápula, né? Que faz publicidade, vocês já viram? Ele faz publicidade para tudo, ele faz publicidade de universidade, de pasta de dente, supermercado, de tudo. Ele faz publicidade de tudo. Se ele faz publicidade de tudo, é por quê? É porque fizeram uma pesquisa de mercado e viram que no topo das figuras com credibilidade no Brasil está essa figura, né? Amada. Esse jeito é amado, cara. Esse jeito ele é estourado no Facebook, não tem, todo mundo quer ser amigo dele, né? Quem é essa figura? Não, que eu não vou falar para não azedar o dia de vocês, cara. E lógico, né? Figura. Esse é o menor dos problemas, cara. Rapidinho. Castorone? Beleza. Eu diria o seguinte. O cidadão comum, hoje, ele tem uma certa devoção ao capital. A gente chegar mostrando simplesmente esse discurso de exploração, ele, não sei se ele é eficiente. Por favor, estudante do Brasil, não é? Eu concordo com isso. Eu gosto desse discurso. Mas eu não sei se ele é eficiente do ponto de vista simbólico. Eficiente, tudo bem? Eu não sei se ele é eficiente. Talvez a gente tenha que pensar outras formas de revelar as opressões, né? E de fomentar a resistência. Porque a forma simplesmente de taxar, falar da história da TV Globo já não funciona. Vocês não querem saber disso, né? Vai. Tudo bem? Aham. Vamos. Perfeito. Perfeito. Porra, bonito, fez até uma metáfora, bonito. Arthur, me ajuda aqui, por favor. Que eu fui... Bela metáfora. Mas tem a ver com isso, eu vou até entrar nesse ponto. O quarto poder
que a gente pode pensar, né? O econômico, o coercitivo, o político e o quarto, que é onde mais ou menos a gente está trabalhando, né? Que é o poder das ideias, né? Das ideias, cara. Que o nosso autor chama de poder simbólico. Passa para mim, botei aqui, ó, vai lá, poder foi... Ó. Aí botei os tipos de poder, ó, com as instituições, o tipo, o ator, o agente e o recurso, o como. Vai lá. Passa, por favor. Porra, desce, volta. Não entendi. Volta para trás. Deixa aí. Quais são as instituições? Quando eu digo símbolo, né? Como assim o símbolo? O que é isso aqui? São dois. Não, isso não é um dois, né? Não, isso não é o V da vitória, nem um dois, nem paz e amor, né? Isso são dois dedos. São dois dedos. Entretanto, nós, os humanos, conseguimos fazer uma coisa que a minha gata não consegue fazer, né? A minha gata, quando ela vê o marido dela, o irmão dela falecendo, ela olha, sente alguma coisa e vai embora, né? E continua a jornada. Nós humanos, quando a gente vê alguém falecer, a gente faz o quê? Depende da cultura, né? A gente inventa um significado para aquilo, né? Só nós podemos fazer isso. Nós pegamos um objeto material, concreto, objetivo e criamos em volta dele uma ideia, um significado, um símbolo. Esse tipo de recurso, que é o recurso simbólico que nós temos, é o que consegue fazer com que isso aqui não sejam só dois dedos, né? Tem alguma coisa em volta disso, que é a ideia, o símbolo. Isso é um símbolo. O símbolo é alguma coisa que literalmente não me diz, só me diz porque eu envolvi aquilo com um significado. E o que nós fazemos no poder simbólico, e o que a mídia faz, e o que os estudantes de comunicação fazem, é exatamente produzir as ideias, os significados. Aí talvez esteja a chave para a luta aqui, contra os outros três. É o quê? V de vingança. Se fosse só mais um símbolo, né? São vários. O símbolo. Quais são as instituições que tipicamente têm esse poder? O poder das ideias. Aí, né? A escola tem o poder do saber, né? Ou pelo menos nós reputamos a escola... A igreja tem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos retirar. Vamos retirar, exatamente. Vamos retirar. Calma. Vamos retirar. Vamos lá. Não, calma. Vamos lá. Vamos lá, estudante. Vamos lá. Como é que a igreja exerce seu poder simbólico? É óbvio que a igreja tem também, por exemplo, poder econômico, né? A igreja é uma grande proprietária de terras, né? Mas, fundamentalmente, o poder da igreja, ou seja, a capacidade que a igreja tem de fazer as pessoas fazerem aquilo que ela quer que as pessoas façam, esse poder está fundamentalmente nos significados que a igreja oferece às pessoas, no sentido, no discurso, beleza? E esse discurso da igreja, fundamentalmente, pelo menos nas religiões monoteístas, né? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo, esse discurso tem a ver com uma moral, beleza?
Esse discurso tem a ver com a definição do que pode e do que não pode, do que está certo e do que está errado, do que é justo e do que é injusto, do que é uma virtude e do que é um vício, beleza? Em geral, a religião tem a ver com isso, né? Aí o cara está afim de conversar, está conversando com a mocinha, alguém fala, não, mas estou sem maldade, né? Maldade, né? A maldade, o jeito que quer fazer sexo com outra pessoa e existe como uma maldade. Isso tem a ver com uma formação moral, isso tem a ver com uma formação ética, com essa definição. Porque nós, em geral, agimos de acordo com o que a gente considera certo e errado, né? Mesmo que a gente não tenha consciência disso. E no Brasil, especialmente, a religião, especialmente o cristianismo e especialmente o catolicismo, ele já está entranhado na cultura. Então, mesmo que o indivíduo esteja fora da religião, ou se acredite fora da religião, ele bebeu cultura cristã, mesmo sem perceber. Eu entro numa repartição pública e há um crucifixo, né? Apesar do Estado ser laico, o indivíduo ganha a eleição para presidente, ele mete a mão na Bíblia e jura em nome de Deus, apesar do Estado ser laico e dos umbandistas, candomblecistas, ateus, judeus, céticos e agnósticos e espíritas, apesar de todos esses serem cidadãos e pagarem seus impostos também, não é? Então, no Brasil, Sérgio, no Brasil, bom ponto. No Brasil, as instituições religiosas têm um poder do discurso fortíssimo. Rapidinho, deixa eu só evoluir aqui rapidinho. Ao lado da igreja, temos a escola, né? Aí na escola eu vejo o quê? A escola tem o poder pelas ideias também. Na escola eu reputo o poder do saber, do conhecimento. Se eu estou passando mal, onde é que eu vou? Vou ao médico, né? Porque eu acredito que esse sujeito estudou e foi qualificado e ele detém o conhecimento. Tudo bem? Se eu quero fazer, ele tem a autoridade do diploma que quem lhe concedeu foi a escola. Se eu estou a fim de descobrir como foi a luta dos petroleiros, durante muito tempo eu vou pesquisar com as pessoas que estudaram muito aquilo, né? Com quem tem esse conhecimento. E, em geral, esse conhecimento vai ser com alguém que foi para a academia também. Beleza? E por último, ela, né? Vai, Ricardo. Geralmente o poder simbólico, ele necessita de uma narração e é um objeto de adoração. E isso é muito servido. E é servido fartamente. Um objeto que seja o símbolo daquilo que se apregoa. Enquanto aí ao médico, não serve para o pimentão, porque ele só vai no pajé. É isso. Acho bom o teu ponto. Vou dar um nome para o teu ponto que vale para os três. O poder simbólico, ele em geral trabalha tendo como horizonte, como norte, um valor. Um valor. No caso da mídia, eu não nem preciso dessa imagem física, talvez, né? Qual pode ser um valor interessante para nós? Para a comunicação que a gente quer fazer? Qual é o valor? Qual é o nosso critério? Qual é o nosso parâmetro? Igualdade. Beleza? Eu gosto de igualdade. Reduzir pode ser um valor interessante para a comunicação popular, né? Produzir significados que reduzam o quê? As desigualdades, né? Reduzam o quê? As hierarquias, né? Entre homens e mulheres, por exemplo. Entre heteroafetivos e homoafetivos, né? Entre trabalhadores e patrões, né? Tudo bem? Entre os negros e os não negros, né? Fazer o equilíbrio, ou chegar perto desse equilíbrio. Outro dia eu li uma entrevista do Antônio Cândido, você conhece essa figura? Antônio Cândido, aí ele falando, o mundo está arrumando para o socialismo. Eu falei, o cara está com 204 anos, né? Eu falei, o cara pirou, não é? Mas ao contrário, o velhinho está sóbrio, sólido, lúcido, absolutamente consciente. O que ele estava dizendo ali? Ele estava falando desse valor da igualdade. A igualdade como valor final. Beleza? É óbvio que isso talvez não chegue, né? Mas a gente pode pensar no Galeano. Eduardo. Aquele enunciado que roda no símbolo. Que sejamos totalmente iguais.
Sim. Dos direitos, por exemplo, né? Iguais. O que está, a gente pode pensar no que o Galeano diz sobre a utopia, né? A utopia é o horizonte, que seria a igualdade plena. E quanto mais eu caminho na direção disso, eu nunca chego no horizonte, né? No entanto, o horizonte faz com que eu faça o quê? Caminhe, né? Me movimente. Aí, quando eu me movimento, eu vejo as correntes, né? Cláudia, como eu estou de tempo? Sim? Pode, está ótimo. No Brasil, o poder simbólico da mídia é fortíssimo, né? Por quê? Arthur, por gentileza, agora vai. Por quê? Porque no Brasil a gente tem uma deficiência, por exemplo, educacional grave. E quem cumpre o papel de substituir a escola várias vezes é a televisão. A televisão chega no Brasil inteiro. Tem lugares no Brasil onde você não tem telefonia, mas você tem televisão. Tem lugares no Brasil onde a educação é precaríssima, não é? Mas você chega à televisão. Eu entro num bar, está passando televisão, eu encontro com a pessoa e digo, você viu a novela? A novela eu sei que está na televisão. Eu falo, não, eu estava vendo um jornal. E eu sei que ela viu na televisão, né? O futebol está na televisão. No Brasil, nós não temos a tradição de leitura. Não temos. Quanto é que um livro na indústria editorial precisa vender para ser mais vendido? É ridículo, né? É ridículo. Quanto precisa vender? Vende 10 mil exemplares, está mais vendidos. 10 mil exemplares no universo de 100 milhões de pessoas. Quantas pessoas leem o jornal mais vendido do Brasil? Qual o jornal mais vendido do Brasil? É o Extra? Vende 300 mil cópias. O que são 300 mil cópias de 200 milhões de pessoas? Nada. Quanto vende o Globo? 200 mil cópias? Nada. A Folha? 250 mil cópias? Nada. O Estadão? 150 mil cópias? Nada. A Veja, desculpe o palavrão, não é? Vende 1 milhão, mais ou menos. Aí se a gente pegar que 3 pessoas leem, são 3 milhões. A direita consegue, né? São 3 milhões, mas são 200 milhões de pessoas. Se eu quiser, são 100 milhões de leitores, descontando aí as crianças. E muito pouca gente. 1 milhão de pessoas, muito pouca gente para leitor. Agora, a televisão, né? Porra. A TV Globo fica com 28 pontos, ela fica triste. Né? A TV Globo está acostumada com 80% de audiência. Nós vimos aqui, né? Quem é um pouco mais velho viu. 80%. Final de novela. 80% de audiência. E dentro dessa importância da televisão, temos a hegemonia da TV Globo. O Super Bowl nos Estados Unidos é o exemplo mais valioso. E o Super Bowl não tem a audiência que tem uma novela das 8 da TV Globo. Porque lá tem o quê? Competição, não é? Então você tem 4 grandes. Se o cara consegue 20%, delírio máximo. Se o cara consegue 15%, ele está muito feliz. Porque ele está acostumado com 8%. No Brasil, não. No Brasil, a gente tem uma hegemonia absurda da televisão Globo, né? E eles têm 40% brincando. A novela, ela já sai de 40%. Porque a TV Globo criou um hábito de chegar em casa, ligar a televisão e botar no 4. Botar no 4, ou não botar no 19, né? E aí eu entro no bar e tá na televisão Globo. Eu consegui durante... Pô, na academia, eu até encontrei com a Cláudia e dei a dica pra ela, né? Eu vou lá na academia e quando eu tô correndo, tá passando a TV Globo, 4 televisões gigantescas, eu tiro o óculos. Senão eu não aguento. Porque a tela, ela me chama, não é? Todo mundo aqui já estava com alguém num bar e o fulano olhou para a televisão e você fala, cara, conversa aqui, estou vendo a televisão ela me captura, né? Se alguém começa a fabricar um refrigerante
vou, eu compro antes que ele cresça e faço ele fabricar o meu produto. Ou o Jornal do Brasil aqui no Rio, né? O Jornal do Brasil aqui no Rio, por exemplo, ajudou. Você sabe que a TV Globo, ela está no poder simbólico, mas ela tem poder político também, como um ator político. A TV Globo, por exemplo, em 1982, ajudou a fraudar uma eleição, não é? E o indivíduo se filma e manda a imagem lá para a TV Globo, não é? Ajudou a fraudar uma eleição contra o Leonel Brizola, né? No escândalo Proconsult. Ainda bem que existia um outro jornal, o Jornal do Brasil, que a TV Globo, o Brizola ganhava as eleições alucinadamente nas pesquisas, e na contagem de votos a TV Globo ajudou uma empresa de contabilização de votos a preparar a opinião pública para um resultado que fosse muito diferente das pesquisas. O Instituto Proconsult. Quem fazia isso, quem falou, vamos fazer uma apuração alternativa, foi o Jornal do Brasil, que em parte também foi destruído pela essa prática da Coca-Cola que você sugeriu, não é? A TV Globo chega para o anunciante, e diz assim: você anuncia no JB? Anuncio. Então fala o seguinte: se você não anunciar no JB, você ganha, além do anúncio que você está comprando no Globo, você ganha um minutinho na CBN e uma página na Época. Isso é contra a lei, inclusive, né? Isso é o que a gente chama de venda casada ou dumping, né? De você destruir o menor do mercado. A TV Globo faz isso. O JB segurava um pouco a onda da TV Globo aqui no Rio de Janeiro. E hoje não mais, né? Então a gente tem, sem falar nas novelas, botei aqui até as novelas, sem falar nas novelas. As novelas desempenham no Brasil um papel inacreditavelmente forte. Tanto que eu falo da novela, eu não falo nem TV Globo, né? Eu falo assim, eu estava vendo a novela. É como se fosse Deus, né? Eu falo assim, eu vou à igreja. Eu não preciso nem dizer qual é a igreja, né? Todo mundo sabe qual é a igreja. Eu estou vendo a novela depois do jornal. Já é enraizado no brasileiro fazer isso. Acompanhar a novela. E tem um elemento pervertíssimo nas novelas do Brasil também, que é o merchandising e que é o encontro de classes, né? A classe média vê a novela, a elite vê a novela, os trabalhadores vê a novela, e eles se falam sobre a novela, né? É que nem no futebol, né? Encontra com o porteiro, e o cara que está no prédio encontra com o porteiro e fala do futebol. E aí fala com as outras pessoas. E qual o papel que a novela tem? Qual o papel que a televisão pode ter? Arthur, por gentileza, vai lá. Botei ali, produção do conhecimento público. Aí seria mais jornalismo, né? Daqui a pouco a gente vai para a novela. O que significa isso? A mídia me dá informações que interferem objetivamente na minha vida cotidiana. Tipo, trânsito. RJTV, ligo na RJTV, a ponte está engarrafada. Reparem só esse mecanismo. Liguei a televisão, obtive uma informação, mudei a minha ação. Olha o poder dela aí. Tudo bem? Mudo a minha ação objetivamente, na prática. A ponte está engarrafada. Eu acredito neles, né? Eu acredito. Com a imagem, então, eu acredito definitivamente. E eu mudo a minha ação. Outro dia eu vi um RJTV, não sei porque eu liguei para ver aquela coisa horrível, né? Talvez eu quisesse ver alguma coisa de futebol, mas fica eu não fui ver na ESPN, não ia fazer nada no jogo Globo Esporte. Fui ver e aí estava lá, roubos de carteira em crescimento na cidade. Porra, passei o dia inteiro com a mão na carteira, né? Olha aí, consumi a informação, passei o dia inteiro agindo de forma diferente por causa da informação. Violência é a mesma coisa, né? A pessoa vê o da Pena todo dia, o Wagner Montes todo dia, aí a filha demora a chegar em casa, liga desesperada, minha filha, o que está acontecendo? Estou estuprando todo mundo na cidade, não é? Estou assassinando as pessoas. Olha aí, olha o poder da comunicação. Objetivamente, na prática, estou consumindo informação de violência. Outro dia eu estava conversando com as pessoas e o cara falou, não, agora eles estão armados,
estão acabando com tudo. Eu falei, cara, eu não vejo nada disso, não é? Porque eu não quero esse tipo de informação, porque esse tipo de informação influencia na minha ação, influencia na minha neurose, inclusive, né? Minha filha, você está em casa, está saindo demais, estou preocupado, que eu acabei, quantas já viram isso, né? Acabei de ver aqui no Ratinho, que estão cortando a cabeça das pessoas na rua, né? Acabei de ver aqui no Wagner Montes isso. E depois, olha o poder da comunicação. Depois, o sujeito que faz esse tipo de comunicação vai se colocar como político, como representante da população. Quantas vezes vocês não viram o jornalismo ocupando o papel de representação da população sem ter um voto, né? Um político precisa de 50 mil votos, um vereador? Não só o político, mas o próprio repórter assumindo o papel de representante. Vocês já viram, né? Os parceiros da RJ com calendáriozinho, né? Quem é você, minha querida? Você é funcionário de uma empresa privada, cara. Você não é política, você não é representante de ninguém. De ninguém. Essa áurea que para é o caminhoneiro, é o caminhão, né? O caminhão está me dizendo assim, eu sou representante dos interesses da população, então eu pressiono o Estado. Então pressiona lá o governador, pô. Né? Pergunta para ele do guardanapo na cabeça, pô. É o caminhoneiro, né? É o caminhão, quer dizer, é o caminhão que está ali. Por que não? Está indo? Sim? A comunicação no papel de representação dos interesses da população, né? Eu já vi aquelas figuras horríveis do CQC, e as pessoas falando, é isso aí, você fala, estamos com vocês, que está com vocês, meu irmão? Os caras são conservadores de direita até o fim dos cabelos que eu não tenho, não é? Inacreditável, são conservadores, e as pessoas reconhecem ali o papel de representação. Eu já vi a Mira Leitão, desculpa, falei, né? Desculpa, a Mira Leitão conversando com o Celso Amorim e dizendo, a política externa do governo Lula, não sei o que, aí o Celso, ela falou assim, mas não deveria ser assim, assim, assim. Como assim deveria, minha querida? Quem é você para dizer para o ministro o que ele deveria fazer, não é? É óbvio que o jornalismo tem um papel de confronto com o Estado. É interessante também. Ele está assumindo o papel da conversa que você tem que ter na porta da sua casa. Ele coloca opiniões na sua boca. Ela, né? E aí o jornalista adora fazer isso, né? Especialmente o jornalista da grande mídia diz assim, a população quer saber, né? A torcida do Flamengo está insatisfeita. Torcida, meu querido, você fez uma pesquisa ou você está contando com as 20 pessoas que protestaram, né? Todo o Brasil, 200 pessoas. A população, 217 milhões de efeitos da opinião. Perfeito. Ou então, rapidinho, ou então eles dizem assim, ó, estamos na rua, a população na rua desaprovou a medida. Aí entrevista que diz, não gostei da medida. Certamente, quem já fez comunicação sabe, né? Eles entrevistaram 20, 10 disseram que sim, 10 disseram que não, e o jornalista é um editor sempre, né? Ele seleciona os aspectos da realidade que lhe interessam. E para dizer, olha aqui, ele seleciona quem ele vai ouvir. Se ele vai ouvir o morador ou se ele vai ouvir o PM, né? Ele seleciona, a comunicação faz isso, se ele vai ouvir o morador e o líder da comunidade ou se ele vai ouvir o PM e o governador. Ele seleciona, só que aí o cara está em casa e ele está vendo. E aí ele fala, eu estou vendo, não é mentira, eu estou vendo, só que o que ele está vendo foi selecionado, foi editado, né? Eu posso filmar o Eric daqui, diz coisas diferentes, não diz? Eu posso filmar ele daqui, eu posso filmar ele daqui. A imagem, ela é também enviesada, né? É uma escolha. O jornalista, o comunicador, ele está sempre escolhendo o enfoque, o enquadramento. E a novela faz isso também, né? Vamos lá. A novela... Não, volta lá. Para gente terminar. Por último. Por último eu falo da figura andrajosa, né? O papel de socialização. O papel de socialização, que é mais ou menos ensinar o bebê os valores da sociedade, né? Que o bebê, a minha gata, por exemplo, quando ela está com fome, ela come. A minha gata, quando ela está com a fim de ir ao banheiro, ela vai ao banheiro. Eu estou jantando, ela vai ao banheiro. E eu sinto o cheiro do cocô dela, não é?
A gente ensina as crianças a não fazer isso, né? Quem tem esse papel de ensinar as pessoas a comerem meio-dia, a depois jantar 8 da noite, quem faz esse papel é a família. Ou quem faz esse papel é a escola, né? O menino faz alguma coisa errada, a professora diz, não faz isso, porque isso é errado. A mídia ocupa também esse lugar de dizer o que é certo e o que é errado, de dizer o que é bonito e o que não é bonito. O netinho de Paula, você conhece a figura, né? Acabou de abrir uma televisão aí em São Paulo, que é a TV da gente. Só apresentadores negros. Só. Exclusivamente. Então a Ana Maria Braga lá é negra. O apresentador de jornal são todos negros. Por quê? Porque a televisão tem esse papel de representação. Eu vejo ali e eu vejo o que é bonito e o que é feio, né? Se eu dependesse da TV Globo para, por exemplo, para perceber o que é bonito e o que é feio, eu só acharia bonito pessoas brancas, muito brancas, né? Pessoas brancas, muito brancas, que eu vejo as novelas na TV Globo e parece que eu estou na Finlândia, né? Parece que eu estou na Finlândia. A cultura, e a gente sabe que no Brasil não é assim, né? A TV Globo tem uma história também feia em relação a isso, colocou a escravizaura branca, colocou a primeira protagonista negra de novela, a Thaís Araújo, chamando ela de a cor do pecado, né? A Thaís Araújo, quando foi, e a Thaís Araújo ainda é uma pessoa negra com traços mais próximos de traços brancos, né? Ou então a TV Globo demora 45 anos para botar um apresentador do Jornal Nacional, o Heraldo, que faz o serviço sujo, né? Na bancada e diz, depois de 40 anos, e diz, o primeiro apresentador de televisão de jornal negro, porra, vocês é que demoraram 40 anos, cara, né? E agora vocês vão se vangloriar disso? Não é brincadeira, né? E por último, a virtude, né? A gente também aprende na televisão o que é ser uma grande figura. O Luciano Huck, ele é visto como uma grande figura, né? Um homem que leva trabalhadores no programa dele para dizer o quê? Para dizer, olha só, meu querido, eu ganho 7 milhões de reais por minuto, né? Ó, ganhei mais agora, né? Que você está aqui, agora que você está aqui, eu acabei de ganhar um pouco mais. Só que você não ganha, né? Quanto é que você ganha? Eu aprendi em casa, Ricardo, que é mal educado você perguntar para as pessoas quanto é que elas ganham, mas ele pergunta para o trabalhador, né? É humilhação revestida de entretenimento, é humilhação. E aí ele diz... A Gabriela também fazia muito isso, de querer saber dos dois das pessoas nas entrevistas dela. Enquanto ao programa da Globo... Depende de quem, né? Todas as pessoas que estão aqui assistiram o modelo da negra bonita que você escravizaram na cara do vereador. Que não é negra, né? E aí o Luciano chega para você e fala, você ganha quanto? Ele fala, eu ganho 700 reais. Então, você ganha 700 reais. Olha que bom. Eu vou poder dar para você, nesse prêmio aqui, 1 ano de serviço, né? Feio, né? Isso é feio. Ele devia perguntar, quanto você ganha, Luciano? Quanto você ganha? Aí a pessoa que está lá ia perguntar, eu ganho 700. E você? Podia perguntar ali, né? E você? E aí o que ele faz? Ele fala o seguinte, olha só, você está aqui, eu vou te dar 10 mil reais, que vai ajudar você a reformar sua casa ou a consertar o seu carro, só se você fizer uma graça para mim. Só se você fizer essa graça para mim, não é? Isso é humilhação, não é? Isso é humilhação. O que está acontecendo ali é humilhação. No entanto, e aí se a pessoa não fizer a graça bem, ela não leva. E ele fala, ó, que pena, você não pode. A mesma coisa faz o Cenoura Bravanel, né? Outro homem adorado também, que pega o dinheiro, ele patrão, né? Todo mundo que está ali naquela plateia são desempregados. Todo mundo da plateia é desempregado. Todo mundo. É uma regra. Todos, e em geral mulheres. Aí ele pega o dinheirinho e fala assim, quem quer? Eu tenho muito, vocês não têm, não é? Aí ele pega e joga um aviãozinho, e as pessoas vão lá e pegam e se abaixam para pegar 50 contos no chão. Feio, né? Feio, humilhante. É o patrão fazendo isso, né? É a representação do que é de pior, né? É o patrão fazendo isso, humilhando as pessoas. E a gente aprende, segundo esse modelo, a gente aprende a achar isso bacana, né? A gente aprende a achar esse homem um grande homem. Porque aqui a gente topa tudo por dinheiro. Esse é o valor contra o qual a gente está lutando, né? Não é tudo por dinheiro, não é. Tem várias outras coisas antes do dinheiro, né? Mas
É isso, né, estudante? Foi? Só para fechar? O pânico. Obrigado, hein? Valeu. Tá até cansado. Ajuda, Biel. Tem que repetir essa aula. Não, Muito. Já 5 minutos pro café e o Leandro já está aqui. Já.